Olá, eu já gravei alguns vídeos relacionados à gestão do tempo. Se você não assistiu, pode acessar aqui no canal. E hoje eu vim falar um pouquinho de como estabelecer prioridades. No vídeo dos mandamentos da produtividade, uma das etapas, um dos mandamentos que eu passei para vocês é estabelecer prioridades. E já conhecendo a demanda de vocês, eu preparei esse vídeo para esclarecer a melhor forma de classificar as prioridades. Esquisito? Não. A melhor forma de classificar as prioridades. Tá. As suas tarefas, as atividades do dia a dia devem ser classificadas de acordo com uma ordem de prioridade. Elas podem ser urgentes, importantes, necessárias, desnecessárias e delegáveis. Urgentes. Tá nosso, hein? Ê, Lelê! Urgentes. A tarefa urgente é aquilo que ficou para trás, é aquilo que se perdeu no tempo. Urgência está relacionado com o espaço temporal. Aquilo que eu tinha que ter feito em um momento, muitas vezes não era nem tão importante assim. Mas eu tinha que ter feito um momento, eu não fiz, eu adiei, e aí isso virou urgente. Então, quando você estiver olhando a sua lista, você vai ter que olhar e identificar aquilo que ficou no tempo, aquilo que não dá para esperar mais e classificar como urgente. E é nas tarefas urgentes em que mora o maior problema, porque as pessoas ficam sempre tentando ali resolver aquilo que elas têm de última hora, então elas ficam muito ansiosas, muito estressadas e não andam. Porque elas estão sempre apagando fogo, né? Secando o gelo ali, não vão pra frente, ficam rodando no mesmo lugar. É comum, é super comum a pessoa quando começa a se organizar, quando ela coloca ali a lista de tarefas e vai priorizar, ela percebe que um monte de coisa é urgente, que a maioria das tarefas é urgente. Não adianta, ninguém sobrevive, isso gera um estresse emocional enorme, você não melhora a sua produtividade, você não anda em direção às suas metas e os seus objetivos. Se você tem várias atividades urgentes, comece, coloque prazo, não adie, faça logo para aliviar o seu estresse, aliviar o seu estado emocional e a partir daí você produzir muito mais. A segunda classificação que a gente tem é o importante. São aquelas tarefas importantes, aquelas tarefas que têm um valor enorme para você, que devem sim ser feitas, mas que não estão atrasadas, né? Que não chegaram a virar urgentes, mas que são tarefas importantes. O terceiro são tarefas necessárias. As tarefas necessárias, elas não são importantes, não são tão importantes, porque em geral elas não te levam na direção do seu objetivo, mas são tarefas que têm que ser feitas. Então, às vezes, passar num supermercado, comprar alguma coisa, comprar um pão, ligar para alguém, às vezes é uma tarefa que não é importante, que não vai te levar ali para aumentar a sua produtividade, para alcançar suas metas, mas ela tem que ser feita. Então, esse tipo de tarefa você vai classificar como necessária. Desnecessárias, as tarefas que não precisam ser feitas. E aí você deve estar se perguntando, e eu também me pergunto, como é que isso foi parar na lista? Não sei como é que isso foi parar na lista, mas vai parar. E eu garanto para vocês que vai parar. Dá uma olhada na sua lista e se não tiver essas tarefas, olhe de novo, porque alguma delas é desnecessária. Você que não está sabendo classificar, você que não está sabendo identificar. E tem mais, uma tarefa ela pode ser desnecessária hoje, mas na semana que vem, na minha lista da semana que vem, ou na minha lista de amanhã, né, ela já virou uma tarefa necessária. Mas naquele momento ela é desnecessária. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi comigo esses dias, né, uma dessas semanas para trás. Eu estava fazendo a minha lista semanal, minha lista de tarefas, e um dos itens era comprar livros. Quando eu fui priorizar, chegou nesse comprar livros, eu olhei, importante. Primeira coisa que me veio na cabeça é importante, porque comprar livros é bom para o meu crescimento, para a minha evolução, para o meu profissional, isso é importante. Mas eu avaliei, olhei ali com uma frieza e falei, não, gente, eu tenho 2 livros aqui para ler, 2 livros parados, então o comprar livros não é tão importante assim. Ou seja, nesse momento eu pude identificar que o comprar livros virou desnecessário. E quando você identificar uma tarefa desnecessária, faça 2 passos. Um deles é eliminar. No meu caso, eu eliminei. Isso é desnecessário, é realmente desnecessário agora. Eu tenho 2 livros para ler, não tenho que comprar livro nenhum, vou perder tempo com isso, vou gastar minha energia, vou ocupar ali um momento que eu poderia estar fazendo outra atividade. Então, ok, eliminei. Então, uma das opções é eliminar. E a outra opção, porque tem gente que fala, mas eu vou eliminar
Você vai eliminar e aí você nunca mais vai lembrar de comprar livros. Eu tenho medo de esquecer, né? Tem gente que fica, eu tenho medo de esquecer e aí perder essa tarefa. Então, se você tem esse medo, se isso é importante, o que não era o meu caso, porque eu tenho certeza que no dia que eu sentisse a falta, que eu sentisse a necessidade, eu ia lembrar, comprar livros, e aí eu ia colocar na minha lista e aquilo seria importante. Mas se no seu caso isso tá te deixando ansioso, né, de pensar que vai esquecer aquela tarefa, passe algumas semanas, vá lá na sua agenda, no seu planner, passe algumas semanas e coloque comprar livros. E aí quando chegar lá, eu vou de novo priorizar e vou ver, isso é uma tarefa que virou importante ou ainda é desnecessária e eu posso colocar em outra data ou eu posso eliminar. Ter essa frieza, esse olhar bem direto, bem objetivo para identificar as tarefas desnecessárias é importante, porque aí você começa a eliminar um monte de coisa que talvez estava ali te pesando, estava te ocupando e começa a vagar espaço nos seus dias da semana, espaço ali para você preencher com outras coisas que são urgentes ou que são importantes ou que são necessárias. E a última classificação que eu quero passar para vocês são as tarefas delegáveis. Delegar, gente, o que é delegar? Delegar é passar para o outro, é compartilhar ali responsabilidade. E aí que tá. O tanto de gente centralizador que eu encontro, o tanto de gente que vive sufocado simplesmente porque centraliza, porque não confia, e normalmente são pessoas que fazem tudo muito bem feito, mas já começam a achar que o outro não vai fazer tão bem feito assim, e aí vão querendo abraçar o mundo, querendo dar conta de tudo. E aí, quando vem, não estão fazendo nada, não tem resultados em nenhuma área da vida, ou tem em alguma e várias outras áreas estão aí com resultados a desejar e fica daquele jeito, né? Não vai pra frente. Se esforce, faça uma leitura das suas atividades, das suas tarefas e delegue. Escolha pelo menos 2 ou 3 atividades para delegar. Fechamos aqui a classificação das prioridades das atividades. Então, só para relembrar, a gente tem o urgente, o importante, o necessário, desnecessário e delegável. E já conhecendo um pouquinho do meu... E já conhecendo... Trem... As tarefas desnecessárias são muito importantes. Então, assim, não. São importantes nenhuma. São desnecessárias. É.